A graça e a paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos à minha casa e é muito bom a gente estar juntos aqui. É tão importante a gente aproveitar bem os nossos dias. Nesse momento de pandemia, às vezes você fica um pouco confusa, angustiada, os dias são tão diferentes e temos dias ótimos e temos dias terríveis, não é assim? Dias de tensão, dias de leveza, mas nós vamos vencer em nome de Jesus e aprender, sobretudo, tudo que o Senhor almeja que a gente aprenda, né? O Senhor não perdeu o controle de nada, eu sempre digo isso, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele vai nos levar a bom termo, vai nos ensinar, nos treinar, nos esticar, nos aperfeiçoar e eu sei que Ele está trabalhando aqui comigo, está trabalhando com você, que você perceba isso também, as mãos do oleiro em nós, e que Ele te sustente, te proteja e te ensine nesses dias. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, eu vou ler na verdade 3 textos da palavra de Deus. O primeiro deles está no Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 11. João 9, de 1 a 11. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. O outro texto que eu quero ler com vocês é ainda no Evangelho de João, no capítulo 11, do 32 ao 44. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem-lhe as faixas e deixem-no ir. E por último, eu queria ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 9, do verso 10 ao verso 17. Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida.
Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: mas temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão, e estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Vamos até aí. Senhor, essa é a tua bendita palavra, e nós clamamos que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer, nos nutrindo com essa palavra, nos ensinando no caminho que devemos andar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos essas palavras, a gente vê Jesus agindo de maneira sobrenatural, a multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição de Lázaro e também dando vista a um cego de nascença. 3 sinais extraordinários, revelando ali aquelas pessoas que assistiram e a nós, onde esse milagre é contado até hoje, através das Escrituras, o poder de Jesus, o poder sobrenatural de fazer aquilo que a medicina não seria capaz de fazer aquilo que o homem jamais poderia fazer. Só Deus poderia fazer esses atos que foram descritos nesses 3 textos que eu li com vocês. Mas eu queria que vocês percebessem nesses textos uma característica comum entre todos eles, além do poder sobrenatural de Jesus. Jesus, dotado de um poder sobrenatural divino, Jesus homem, Jesus Deus, ele opera milagres, mas perceba que em todos os episódios, em todos os textos que eu acabei de relatar, há uma ação divina e há uma ação humana. Vocês notaram isso? No primeiro episódio do cego, Jesus curou outros cegos. Mas este cego em especial, de nascença, o cego de nascença, ele cuspiu no chão, fez um barro, com a sua saliva e com aquela terra, passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse até o poço de Siloé para tirar aquele lodo, aquele barrinho que ele fez dos olhos, e então ele pôde ver. Vocês perceberam a ação humana? A ação de Jesus foi cuspir, foi fazer o lodo, foi aplicar o barro nos olhos do cego e ordenar a ele: vá. E uma parte coube àquele cego de nascença. Ele teve que sair de onde ele estava, ele teve que se dirigir ao poço em Siloé, e ele teve então que se limpar, se lavar, e aí ele viu. No segundo texto que nós lemos, a gente vê aquele episódio de Jesus perdendo um amigo, Lázaro não era apenas um conhecido, Lázaro, Marta e Maria eram uma família querida do coração de Jesus, uma família com a qual Jesus tinha um relacionamento de amizade. E ali a gente vê Jesus chegando para manifestar a glória de Deus, Jesus se envolvendo, Jesus se compadecendo, Jesus se identificando com aquele coração em sofrimento, diante do luto das irmãs. Ele sentiu dentro dele o que elas estavam sentindo, e ele não era um Deus insensível, apesar de saber que dali a alguns minutos ele ia manifestar a glória de Deus, ele ia trazer Lázaro de volta para a vida. Ele se compadeceu da dor daquelas 2 irmãs. Mas a ação humana aqui, note, foram algumas. Primeiro, ele pediu assim: olha, vamos lá, vamos rever.
levem-me, né? É tão interessante que nessa mesma passagem, as pessoas que estavam ali na carta de Marta falam assim, mas ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse, como se o poder de Jesus fosse só para curar. Eles estavam para ver algo maior do que curar um cego de nascença. Eles estavam para ver um homem sendo ressuscitado. E aí, Jesus foi até o sepulcro, né? E ele disse, tirem a pedra. Gente, Jesus estava para ressuscitar Lázaro. Você quer algo mais sobrenatural do que isso? Ele falou, Lázaro, sai para fora. Lázaro já estava morto há 4 dias. Não era assim uma possibilidade dele ter acabado de morrer, ainda estava quentinho, e Jesus chegou lá e alguma coisa aconteceu e o sangue voltou a circular. Não, tanto é que Maria fala, não, Senhor, não pode tirar a pedra, já cheira mal, já é de 4 dias, quer dizer, já está em estado de decomposição. E Jesus sabia que aquela ressurreição iria manifestar a glória de Deus. Então, ele não estava nem aí para as circunstâncias. Mas Jesus chamou o homem para a sua ação. Gente, com o poder de ressuscitar um morto de 4 dias, Jesus podia ter apenas movido uma de suas mãos e a pedra ter sido movida sozinha. Mas ele falou, tirem a pedra. Tem uma ação humana aí. Tem uma uma ação divina de ressuscitar um morto de 4 dias e uma ação humana. Tirem a pedra. Logo em seguida, quando Lázaro sai, ele fala assim, o texto diz, lá no final, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que interessante. Tem 2 ações humanas aí. Jesus ressuscita o morto, mas são pessoas como eu e você que movem a pedra, são pessoas como eu e você que tiram o lenço, que tiram as ataduras. E eu fico pensando, aquelas pessoas que tiraram o lenço e as ataduras, será que elas estavam com medo de se deparar com um corpo já deformado pela decomposição? Eu fico imaginando como é que foi para elas, ao mesmo tempo maravilhoso e ao mesmo tempo aterrorizante. Ele estava morto, agora ele está em pé aqui na minha frente, todo enfaixado, e eu é que tenho que tirar. Isso não para aí. No terceiro texto que a gente leu lá em Lucas, outra ação divina, Jesus multiplicando pães e peixes. 5 pães, 2 peixes, para alimentar 5.000 pessoas. Cerca de 5.000 pessoas, e depois que distribuiu, recolheu 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Então, algo sobrenatural, não é? Uma ação divina, uma ação que o homem não poderia ter feito, uma manifestação da glória e do poder de Deus. Mas teve uma ação humana. Olha que interessante. Os discípulos falaram, não manda embora, e Jesus fala, deles vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. Olha que interessante, a parte de Jesus era multiplicar os pães e peixes, a parte humana foi apresentar os pães e os peixes, foi fazer a multidão, organizar a multidão, né? Em grupos de 50 em 50, era muita gente, então organiza em grupo. E depois o quê? Servir o que tinha. E depois recolher o que sobrou. Olha quanta ação humana no meio do sobrenatural, da ação divina. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos vivendo em um tempo onde a humanidade se divide em grupos. Tem aqueles que não creem na veracidade da palavra de Deus. Eles creem que o homem vai ao espaço, eles creem que um pássaro de aço é capaz de flutuar no ar, eles creem que a internet pode me conectar
do outro lado, sem fios, do outro lado do mundo, em tempo real, sem fios. Eles creem em muitas coisas, porque eles veem, mas não creem na palavra de Deus, o livro mais antigo do mundo e o livro que relata tantas verdades. Então tem esse grupo de pessoas que acredita que a Bíblia é uma metáfora, que não é a palavra de Deus, que é um livro qualquer. Tem aquelas pessoas que creem na veracidade desse livro, que creem que é o livro de Deus, que creem que é o manual de instruções da raça humana, mas elas reduzem o livro à religiosidade. Algumas pessoas que creem na Bíblia também acham que a Bíblia é cheia de metáforas, cheia de insinuações meio mirabolantes, frutos da fantasia dos homens. E um outro grupo acredita na veracidade das Escrituras, acredita que ela é a palavra de Deus e acredita na verdade de cada uma das suas linhas. Muito bem. Mesmo estes que creem na Bíblia ou parcialmente ou linha por linha, muitas vezes acreditam, mas não colocam a palavra em prática. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que escuta a palavra e coloca em prática é semelhante ao homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha, onde ela vai permanecer firme diante das tempestades, das intempéries, dos imprevistos. E que aqueles que escutam, mas não praticam a palavra, são semelhantes ao homem tolo que constrói em sua casa sobre a areia. Parece uma casa sólida, mas diante das adversidades, diante das tempestades da vida, aquela casa vai para o chão. O que eu quero dizer com isso, gente? Tem uma parte que é para o Senhor fazer, e Ele já fez, e Ele continua fazendo, e Ele fará. Coisas que nenhum ser humano é capaz de fazer. Transformações que só o Senhor vai poder proporcionar. Homem nenhum, por mais bem intencionado e por mais que se esforce, vai conseguir executar obras que só Deus é capaz de fazer. Só o poder de Deus pode ordenar novamente a humanidade. Só o poder pleno de Deus pode nos levar para uma saída diante de tanto caos que se desenha nesse mundo tenebroso. Entretanto, há uma parte que cabe à igreja, que cabe ao corpo de Cristo, que cabe a cada um que crê que a palavra de Deus é a verdade. Obedecê-la. Tem algo, gente, que a gente tem que fazer. Tem algo que cabe a mim e a você, ao corpo de Cristo, fazer. Não é, mas Deus faz assim. Eu vou ilustrar para vocês com uma ideia, com uma história muito triste. Eu já contei essa história, alguns de vocês talvez já tenham ouvido, de uma senhora que se converteu ao evangelho e ela começou a frequentar uma igreja, e essa senhora procurou o pastor pedindo ajuda porque o marido espancava. E o pastor, diante daquela situação, não sabia como agir. Ele disse: "Senhor, irmã, nós precisamos de orar para que o seu marido também conheça a Cristo e então ele vai parar de cometer esses abusos contra o senhor. Vamos orar." E aquela irmã seguiu orando e apanhando. Só para resumir a história, que é um pouco longa, ao fim de algum tempo, depois de orar e dessa senhora procurar a igreja, aquele pastor, algumas vezes chegou a notícia de que o marido tinha assassinado aquela senhora. E aí a gente pensa assim: meu Deus, mas que absurdo! Como é que Deus permitiu? Por que Deus não enviou socorro? Deus enviou socorro. O socorro é que não entendeu o que era socorro. Quando essa mulher tomou a coragem, é muito difícil, gente. Uma mulher que sofre violência, tem muitos casos de mulheres que sofrem violência em silêncio. Elas têm vergonha, ou elas têm um ensino equivocado e elas acreditam que elas têm que aguentar aquilo em silêncio. Gente, crime é crime. Crime não pode ser julgado para debaixo do tapete. Crime deve ser denunciado. E aquele envolvido, aquele que pratica o crime,
mesmo que ele seja acolhido pela misericórdia de Deus, mesmo que ele seja perdoado pelo poder de Deus, ele tem uma dívida que deve ser paga, porque ele cometeu um crime, a fim de que a sociedade não alimente elementos abusadores, assassinos, corruptos, ladrões, ou seja, tem que haver uma prestação de contas, uma consequência do crime. E ele não cometeu um crime apenas quando matou aquela senhora, ele já cometeu um crime quando ele começou a bater nela. Agressão física, crime, violência. E quando ela tomou coragem e foi para aquela igreja pedir socorro, eu acredito, gente, que era uma igreja numa comunidade muito simples, talvez aquele pastor não tenha sido ensinado de uma maneira adequada. Talvez ele acreditasse naquela velha crença em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Talvez ele pensasse, crendo no poder da oração, que a oração seria suficiente. Mas, gente, não menosprezando jamais o poder da oração, não é à toa que a palavra ação está dentro da palavra oração. Mas há uma ação divina que já estava acontecendo quando aquela mulher tomou coragem, né? Se encorajou e foi falar com o pastor. E tinha que haver uma resposta humana. Ou seja, vamos orar sim pelo seu marido, mas a irmã vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um boletim de ocorrência, a irmã vai sair de casa, a igreja vai te ajudar a pagar um aluguel até você se reorganizar, nós vamos juntar aqui um grupo de irmãos da igreja para cada um assumir uma parte até que a irmã possa sustentar sem depender do seu marido, nós estamos juntos, nós vamos ajudar no processo de resgate. Tem uma ação humana que tinha que ter sido feita e não foi. Quando o Senhor trouxe aquela mulher para o Evangelho, era uma ação divina. Quando o Senhor deu àquela mulher a coragem para denunciar o marido, era uma ação divina. Quando o Senhor moveu aquela mulher para ir buscar ajuda na igreja, era uma ação divina. Mas quando o homem não age, quando o homem se acomoda, quando o homem se acovarda, as consequências virão. E muitas vezes as coisas não acontecem no nosso mundo, não porque Deus não tenha poder, Ele tem todo o poder, mas Ele trabalha em parceria com a sua igreja. Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, gente? Sim. Mas na sua onisciência, Ele compartilha conosco, seres humanos feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos deu instruções, Ele nos deu mandamentos, Ele nos deu ordens, Ele nos deu estatutos, Ele nos deu preceitos e Jesus nos deu um novo mandamento no qual se resumem todos os outros mandamentos. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos, toda a lei se cumpre na obediência desses mandamentos. Se eu amo a Deus e eu amo o meu próximo, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, eu não sonego, eu não faço mal, eu não calunio, eu ando em retidão e justiça, eu cuido dos oprimidos, eu ergo a voz em favor do desamparado, eu me envolvo financeiramente, emocionalmente, eu uso meu tempo para investir na vida do outro, exatamente como Deus fez. Deus poderia ter salvado a humanidade assim? Podia, mas Ele enviou o seu Filho unigênito, que encarnou no ventre de uma virgem e viveu 30 anos no anonimato, vestido da nossa humanidade, caminhando conosco, sabendo que era padecer como ser humano, e depois desses 30 anos no anonimato, ele se ergue, ele vai ao deserto, ele é batizado, ele vai ao deserto, ele é tentado, ele vence o inimigo, ele começa o seu ministério, ele morre, ressuscita e nos dá uma ordenança: ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu agi como homem e agora agi como Deus, ressuscitando, e agora dou para vocês um comissionamento. Tem uma parte que é para vocês fazerem. Fazer discípulos, gente, não é entregar folheto. Fazer discípulo é caminhar junto. Fazer discípulo é se identificar com o outro. Fazer discípulos é fazer exatamente o que Jesus fez. Deixou a sua comodidade,
deixou o reino da perfeição, deixou a companhia do Pai e veio e encarnou e habitou entre nós e pôs a mão na massa. E se identificou e viveu a nossa vida, e morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. E também experimente a sua ressurreição. Gente, isso aqui é cristianismo. Que cristianismo que a gente está vivendo, que é só focado no que a gente vai ganhar. Isso não tem nada de cristianismo, gente. Isso é utilitarista, um relacionamento utilitarista. Eu estou com Deus enquanto Deus me suprir, enquanto Deus me curar, enquanto Deus sarar minha família, curar o meu câncer, me livrar da enfermidade e me dar uma vida bem boa aqui para eu viver bem e egoisticamente. Temos dádivas, temos bênçãos, temos provisão. E o que a gente está fazendo com isso? Estamos compartilhando o tempo, os recursos. Tem uma ação humana que é para ser feita. Tem uma pedra para ser movida. Tem um lodo para ser lavado, para que as pessoas vejam. Tem uma parte que cabe ao corpo, à igreja. Igreja não são paredes numa instituição cristã. Igreja são pessoas que entenderam a redenção em Jesus Cristo, foram salvos e alcançados pela graça, justificados em Jesus Cristo pela graça, mas para as boas obras. Hoje a gente vive aí uma hipergraça, um evangelho fake, que diz que você não precisa de fazer mais nada. Quem não faz mais nada não entendeu nada sobre a graça. Sim, nós não somos salvos por nossas obras não nos salvam. Nós não conseguimos cumprir a lei por mais que a gente se esforce. Por isso que somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo, por aquilo que Ele fez. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Tem uma parte que cabe a nós. Tem uma obediência que tem que ser executada. E agora, capacitados pelo Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito Santo, gente, só para ficar rodopiando, falando em línguas. Eu creio na manifestação e nos dons do Espírito para hoje, sim. Mas um Espírito que não apenas se move nas nossas emoções, mas um Espírito que nos capacita a vencer o pecado. O Espírito que nos capacita a sermos como Jesus é. O Espírito Santo habita em nós, logo é uma parte da Trindade que habita em nós. Isso deveria se refletir no nosso caráter. Mas quantas vezes nós apagamos o Espírito? A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. E como que nós apagamos o Espírito? Não obedecendo a palavra, ignorando a palavra de Deus. Vivendo um falso evangelho, centrado no ego, centrado no eu, nas nossas necessidades, nos nossos desejos. E os nossos desejos são desejos carnais, são desejos, nossas petições são para gastarmos para o nosso próprio prazer, sem visar em nada o benefício do outro. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo consiste em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e a humanidade, uma reconciliação que nunca poderia ter acontecido pelo esforço humano ou pelo esforço de obediência da lei humana. Porque por mais que a gente queira acertar, a gente erra. Por mais que a gente queira fazer tudo certinho, a gente não consegue. Por isso que somos salvos pela graça. Se a salvação dependesse das obras, a gente estava frito. Porque um dia a gente faz coisas tudo certinho, no outro dia a gente dá uma burrada atrás da outra. Dá uma manota atrás da outra. Esse nosso jeito volátil. O próprio apóstolo Paulo, um homem que viu a manifestação da glória do Senhor, um homem que foi incumbido pelo próprio Cristo de anunciar o evangelho aos gentios, ele mesmo confessou: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Isso deixa clara a nossa limitação humana. Mas isso não serve para justificar a nossa picaretagem humana.
a nossa acomodação humana, a nossa covardia humana. Dar as costas para aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou fazer. Alguém precisou de mover a pedra para Lázaro sair. Alguém precisou de desatar Lázaro para ele seguir em frente. O cego teve que acreditar que ir ao poço de Siloé e lavar os seus olhos iria trazer a vista de volta. Mesmo que ele não estivesse entendendo nada, ele obedeceu. Ele foi, ele se lavou e ele viu. Para nós vermos a glória de Deus, tem uma parte que cabe a mim e a você. Tem uma parte que cabe à igreja. Sai do egoísmo. Entra no evangelho de Jesus Cristo, sai da religião. Essa egolatria, nós colocamos nossos desejos num trono. Preocupamos-nos apenas com a satisfação daquilo que queremos. Enquanto pessoas tão próximas a nós não têm o mínimo. Nós fomos amados e fomos perdoados. Essa é a parte divina. A parte humana é que nós também precisamos amar e precisamos perdoar. Nós somos sustentados e sobrenaturalmente nutridos com vida. Eu só posso fazer isso, respirar fundo, porque o Senhor me dá fôlego de vida. O Senhor me sustenta com vida, com provisão. Essa é a parte divina. A parte humana é que eu também preciso de dar fôlego para outra pessoa. Aliviar a dor dela. Trazer ela à tona para respirar, tirar ela da angústia com uma palavra de esperança, com abrigo, com acolhimento, tentando entender o que ela passa na pele dela. Nós somos tão rápidos para julgar e tão preocupados em nos identificar. Buscar entender como é que é a vida do outro. Acabou de acontecer esse episódio lamentável com George Floyd, aquele homem que padeceu sob o joelho de um policial. E o mundo todo se agitou por causa disso. Mas isso é apenas um sintoma de um mundo totalmente divorciado de Deus. Porque Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança. Todos. Todos os homens à sua imagem e semelhança. Quando a gente olha para o outro, mesmo que ele tenha uma opinião diferente, mesmo que você não goste das ideias dele, ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor nos transforme. Que também sejamos suporte para outros. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. Essa é a parte divina. Então nós também precisamos ser misericordiosos com aqueles que não merecem misericórdia. Gente, o cristianismo, por isso que a palavra de Deus diz que o conhecimento de Deus é loucura para esse mundo que é justiceiro, quer fazer justiça com a própria mão, que se acha melhor do que o outro porque a manifestação do pecado do outro foi mais abrupta, mais violenta. Gente, nós somos todos carentes da misericórdia de Deus, porque a ocasião revela a maldade no coração humano. Se o nosso espírito não for nutrido pela bondade do Senhor, nós somos capazes de fazer coisas piores do que aquele policial. Eu não quero dar oportunidade para a minha carne falar. Eu quero nutrir o meu espírito, vivendo o modelo que Deus desenhou para eu viver. Tem algo que é para você fazer. Um abraço que é para você dar, uma cesta básica que é para você entregar. Um pedido de socorro que é para você atender. Um perdão que você precisa conceder, uma misericórdia que você precisa estender até o outro. Uma oração que você precisa fazer. Um relacionamento que você precisa de dar o primeiro passo para que haja reconciliação.
Não, na palavra de Deus não tem aquele versículo. Faça a tua parte e eu ajudarei. Esse é um ditado popular que muitos acreditam que está na Bíblia. Não, não está. Mas o fato dele não estar na Bíblia não significa que essa mensagem está embutida aqui. Tem uma parte, uma comissão, uma missão que pertence à igreja. Fazer discípulos. Jesus fez discípulos, andou com eles, comeu com eles, ensinou-os, não apenas pela palavra, mas pelo exemplo. Alimentou-os, cuidou-os. Helena, mas teve Judas. Sempre tem. Mas não foi por causa de Jesus que Judas se tornou um traidor. Isso não cabe a nós. Quem vai receber? Quem vai querer? Quem vai entender? Quem vai aceitar? Isso não é problema nosso. Nosso comissionamento é fazer discípulo. E fazer discípulo, volto a dizer, não é entregar folheto. É se envolver com o outro. Tem uma parte que é para você fazer. Que o Senhor te habilite, te capacite. E eu quero dizer a você, a fé sem obras é morta. Não existe. Se você acha que porque você não é salvo pelas obras, que você não precisa de praticá-las, você está equivocado. Fé sem obras é morta. E outra, seremos julgados pelas nossas obras, não salvos por ela, não justificados por elas, mas julgados por elas. Então, em nome de Jesus que você anuncia se torne verdadeiro na vida das pessoas, diante dos olhos das pessoas, pela sua vida, pela sua conduta, pelas suas atitudes, pelas suas obras. Remova a pedra. Vá até o poço. Organize os grupos. Distribua o que você tem. Recolha o que sobrar para abençoar outros. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Aqui ainda é manhã. Eu não sei que horas que essas pessoas que estão lá do outro lado vão estar ouvindo essa mensagem, mas eu te peço que seja na hora exata. Transforma, Senhor, a nossa mentalidade. Tira-nos da acomodação, da apatia, do coitadismo ou do utilitarismo, onde nós só queremos receber e nada dar. Tem misericórdia de nós, porque o Senhor deu seu Filho unigênito. Jesus Cristo deu a sua vida. Os céus, o Senhor, nos concedeu o Espírito Santo que nos habilita a viver uma vida diferente aqui. Nós te pedimos que, pelo poder do teu Espírito Santo em nós, Senhor, que sejamos convencidos da veracidade da tua palavra, mas não apenas convencidos, mas praticantes. Ajuda-nos pelo teu poder, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.